Bom, acho que já começou a gravar. Lácio, Mauro, né, da FOPA. A gente vai continuar a parte de permeabilidade de solos, né, com a parte de condutividade hidráulica. A gente já viu a lei de Darcy, né, para que serve. Quais são as principais aplicações aí no nosso caso aí da engenharia sanitária e ambiental, né? Tá ligado com sumidouro, drenagem, né, poços de filtração, barragens, enfim, tem um monte de coisa que está vinculado à condutividade hidráulica. Então, é um assunto que a gente tem que dominar. Entendido por que estudar isso? Qual é a aplicação? Qual o motivo? Tá claro? Ou não? Sim, professor. Beleza. Então, é preciso saber por conta das obras de saneamento, obras ambientais, estabilidade da luz, enfim. Trouxe aqui alguma parte da parte de saneamento, mas existem outras aplicações. O que vai importar para a gente, né? Imagina a seguinte situação aqui. Eu tenho alguns perfis e há uma diferença entre esses perfis, né? Primeiro, chama aqui floresta, tem quantidade grande de vegetação. Aqui é um jardim, tem pouca vegetação. Aqui é um asfalto poroso, né? Ou seja, passa água e passa fluido. E aqui é um asfalto comum, impermeável. Olhando para essas imagens, que diferença vocês veem? A capacidade de infiltração? Na verdade, digamos que fosse o mesmo solo, né? Seria o mesmo solo que está embaixo. A capacidade de infiltração é a mesma. A que muda é o que está revestindo, é a camada superficial. No primeiro, floresta, essa vegetação ela acaba interceptando as gotículas de chuva e armazenando essa água na própria vegetação, que ao longo do tempo vai caindo e infiltrando no solo. Concorda com isso? Sim ou não? Exato. Na segunda, eu tenho um jardim, em que eu tenho uma vegetação, mas essa vegetação não é tão grande, né? Não consegue armazenar. Então, parte da água que é infiltrar acaba escoando, né? Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Umas cobrinhas? É a água, né? Drenando aí, escoando para algum lugar. No asfalto poroso, tem a mesma coisa. Parte vai infiltrar, essa aqui, mas outra parte, né, já considerável, vai escoar. Enquanto que no asfalto comum, escoa tudo. É ou não é? Consegue perceber essa diferença? Sim ou não? Sim. Legal. O que vai garantir com que esse solo aí, né, trabalhando com o solo, tenha uma boa taxa, né, de infiltração, vai ser a condutividade hidráulica. E essa condutividade hidráulica vai depender do tamanho dos poros, né? Então veja aqui, nessas imagens aqui de baixo, eu fiz umas setinhas aqui, ó, representando a condutividade hidráulica, que é representada pela letra K. Então aqui tem uma brita, né? Brita. Aqui tem areia no segundo e na terceira é argila. Dá para perceber, né, que os poros, né, por exemplo, que da brita são grandes. Sim ou não? Então, a facilidade com que o fluido tem em passar por esses poros é maior. Você concorda? Correto. Então, se ele tem maior facilidade, provavelmente a condutividade hidráulica é maior. Entre a brita e a argila, né, digamos a areia, também tem uma condutividade hidráulica considerável, né, só que é menor que a da brita, uma vez que os poros, né, os vazios entre os grãos são menores. Mas mesmo assim ainda é alta. Enquanto que na argila, fosse tratar de um solo bastante fino e ter estrutura lamelar, certo? Os poros, né, ou então os vazios são bem pequenos, então a condutividade hidráulica é menor. Então é difícil de passar água aí. Por isso que muitas das vezes a gente usa da argila como um solo ali para funcionar como uma barreira impermeabilizante, uma vez que a condutividade hidráulica ali é pequena. Não quer dizer que não tenha, mas só vai demorar muito mais a passar. Dá para entender essa diferença entre os solos? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Passando sobre isso, a gente vai começar a estudar sobre a condutividade hidráulica, que vai depender do peso específico do material, né? Da
viscosidade. Cada tipo de fluido tem uma viscosidade. E da permeabilidade absoluta. Beleza? Da permeabilidade absoluta, que vai ser dada por esse K barra aqui, que é dado sempre em unidade de medida ao quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, enfim. Qualquer um deles. Só que essa condutividade hidráulica, ela varia com a temperatura. Então, por exemplo, se você mede a condutividade hidráulica aí em Santarém, meio-dia, a gente vai ter um valor. E se você mede a condutividade hidráulica aí 4 da manhã, você tem outro valor. Por quê? Pode ser a água, o fluido que está permeando, mas a temperatura desse fluido é diferente. Então, se ela é diferente, ela vai variar a condutividade hidráulica também. Então, vou ter valores diferentes. Então, para avisar, corrigir isso, porque a gente não vai ter como fazer a condutividade hidráulica sempre no mesmo horário, a gente vai usar de uma relação entre as viscosidades dinâmicas da água a diferentes temperaturas, para tentar acertar isso, que é uma escala linear. Como é que faz isso? Eu vou ter uma condutividade hidráulica a 20 graus Celsius, é uma coisa que a gente vai medir, tá, gente? A gente vai lá no solo e mede, passa a água lá e mede, tem um valor. E esse valor a gente pode corrigir para qualquer temperatura. Então, a condutividade hidráulica a 20 graus Celsius é a condutividade hidráulica numa temperatura qualquer, em que eu divido a viscosidade nessa mesma temperatura dividido pela viscosidade por 20. Exemplo, digamos que a temperatura seja 30 graus, aqui, ó. Então, ele já te dá nessa tabelinha que a relação entre T 30 graus dividido por eta, né? Isso que é eta, 20 graus. Seria 797. Então, você mediria a condutividade hidráulica nos ensaios que a gente vai mostrar e multiplicaria por esse valor. Tranquilo isso? Dá para compreender? Isso é tipo uma tabela padrão Sim. de Para água. valores? Só vale para água, tá? Para Entendi. se for outro fluido, tem que fazer esse ensaio aqui. Medir a viscosidade a diferentes temperaturas. Tá legal? Aí tem viscosímetros, enfim. Ei, professor? Diga. Mas por que quando aumenta essa temperatura, no caso a gente tem entre 15 e 30, né? Sim. Por que quando aumenta a temperatura, a viscosidade ela diminui? Verifica. Por exemplo, você sabe que você entende que é viscoso? Sim ou não? Sim, entendo que é viscoso. Tá. Imagina uma gelatina. É ou não é? Quando ela está refrigerada, digamos assim, né? Sim. Ela tem uma consistência. Sim ou não? Está mais É, geladinha. positivo. E quando essa temperatura aumenta, qual é a tendência dela? Tá, É entendi. ficar mais fluida, né? É ou não é? Sim. Então é por isso aqui que essa relação é maior quando a temperatura é menor. Tá ligado? Seria semelhante a isso. Tava compreendendo? Ok. Ok. Tranquilo. E os ensaios que a gente vai trabalhar são dois, né? Ensaio de carga constante e ensaio de carga variável. Beleza? Todos eles visam avaliar vazão, que é esse Qzão aqui. A gente já sabe que vazão é o quê? Área vezes velocidade. Sim ou não? Todo mundo compreende? Isso aí? Correto. Legal. Esse T é de tempo. E a velocidade a gente já sabe lá pela lei de Darcy, que é K vezes I. Sim ou não? Lembram disso? Isso. É ou não é? Sim. K vezes I. E o I é o gradiente hidráulico. O que vai ser o gradiente hidráulico? Vai ser a diferença, né, do nível de água. Aqui o H, ó, dá para ver a diferença? Que tem um nível de água aqui e aqui sai? Sim ou não? Dois níveis d'água? Uhum. Para perceber Sim, isso? sim. Porque esse é o H. E o L é o comprimento da amostra por onde essa água passa. Por exemplo, a água sai dessa torneira, fica armazenada aqui em cima, passa pelo solo e sai aqui embaixo. Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim. Sim. Então, a coisa que faz com que essa água perca energia é justamente esse comprimento de solo. Dá para compreender? É a perda de carga.
é como ocorre a perda de carga. Tipo, eu estava nesse nível aqui de altura, né? Lembra da energia altimétrica? Estava nessa altura e agora eu estou aqui embaixo. Então, eu perdi energia. Sim ou não? Lembra disso? Sim. Perdi energia. Então, o que vai provocar essa perda de carga é esse solo, né? É a passagem da água por esses poros. Então, a gente pega esse comprimento, né? Lembra dos comprimentos equivalentes lá das tubulações? Seria semelhante. Tá bom? Então, gradiente hidráulico é a diferença de energia dividido pelo comprimento. Tá tranquilo isso? Então é por isso que ele fala que a condutividade hidráulica ela se dá de maior energia para menor energia. Isso, exatamente. É só Ok. transformação de energia. Tá legal? E vazão, gente? Vazão, qual a unidade de vazão? Metro cúbico por segundo, centímetro cúbico por minuto. É sempre unidade de medida, né? Unidade de volume, dividido por tempo. Sim ou não? Dá para compreender isso? Unidade de volume dividido por tempo. Então é o seguinte, todo mundo sabe o que é isso aqui? Bureta, proveta, enfim. É um frasco que é graduado. Se ele é graduado, eu consigo controlar o volume. Então, digamos que está bem aqui no zero, não tem nada. E aqui acontece ser 500 ml. E para encher 500 ml, eu demorei, sei lá, 20 segundos. Você concorda que eu consigo calcular a vazão de enchimento desse recipiente? Porque eu consigo calcular o volume e dividir pelo tempo que demorou para encher aquele volume. Sim ou não? Sim. Então, o ensaio de condutividade hidráulica é justamente isso. É saber qual o tempo, né, que demora para encher determinado volume. Então, se esse solo tem uma condutividade hidráulica alta, isso aqui vai encher mais rápido. Se tiver uma condutividade hidráulica baixa, isso aqui vai demorar mais. Dá para compreender? Sim ou não? Não, Né, não gente? assim, Professor? esse Diga. frasco aí, eu vou trabalhar, por exemplo, com um volume de 1 litro, Pode ser qualquer volume, tá, doutor? pode ser qualquer volume. Qualquer volume. Tá? Só tem que ser constante. Por exemplo, o mesmo tempo que demora para... Por exemplo, imagina que tu enche meio litro. Demorou 20 segundos. Para encher 1 litro, teria que demorar quantos segundos? O dobro, né? O dobro, né? Então, se você garantir que está tendo essa constância, né? A mesma proporção, a mesma vazão, quer dizer que está ok. Tá legal? Então, o ensaio só vai parar quando você garantir essa constância aí. Entendido? Entendido ou não? Sim. Beleza. Então, existem dois ensaios. Esse é aplicado a um tipo de solo e o outro é a outro. Era isso que eu queria que vocês me comentassem. Mas acho que vocês não pegaram essa parte. Que ele fala do granular e do coesivo, é, mano? É, exatamente. Qual é o solo Então, que é granular? Areia, arenoso. isso. Coesivo é argila. Lembra lá da coesão? Você comentou isso no semestre passado. Então, o ensaio de carga constante é justamente isso, é avaliar a condutividade hidráulica. Só que nesse caso, gente, eu consigo calcular a vazão, eu tenho o comprimento, né? Se eu tenho a vazão, o comprimento, tenho a área lá do corpo de prova e a diferença de altura e o tempo, eu consigo calcular o K. Dá para entender isso? É a mesma fórmula que está lá do outro lado, só reescreveu ela. Entendido? Sim ou não? Sim, professor. Sim. É simples. É simples fazer esse ensaio num laboratório. Você nem precisa ter um aparato gigante assim. Tá legal? Tá tranquilo isso aí? Agora sim. Aqui tem um vídeo ensinando a fazer esse ensaio, tá? Não vou mostrar aqui porque a gente não tem tempo. Depois você dá uma olhada. Tem esse QR Code aí, você consegue acessar. Aí vai ensinar a fazer esse ensaio. E o outro ensaio é de carga variável, que ele é aplicável a solos coesivos. Tá beleza? Nesse caso, qual é a diferença de carga constante para variável? Você lembra lá do esqueminha? Que eu tinha uma torneira sempre ligada? No outro exemplo? Eu sempre tem uma fonte de alimentação de fluido.
Esse é o carga constante. Ela Carga variável, não. Eu encho uma vez e deixo. Porque a condutividade hidráulica é tão baixa, que eu consigo avaliar a vazão só por aqui. Só de quanto muda aqui o nível de água. Então, tenho uma bureta aqui, um recipiente, que é responsável por passar o fluido aqui no solo. E a variação de nível desse recipiente, eu posso avaliar a condutividade hidráulica. Seria semelhante ao da bureta. Porque aqui nesses solos, ele demora mais esse ensaio. O outro é muito rápido. Por isso que ele tem que ser constante. Você não consegue medir essa variação rapidamente. A água pode passar de uma vez. Dá para compreender isso? Por isso que tem que deixar a torneira ligada sempre e medir quanto enche o reservatório. Dá para entender isso? Sim. Hein, gente? Sim. Então, aqui é o mesmo esquema. É vazão também, gente. É vazão. Só que o que muda? Que agora a gente tem que olhar, em vez do recipiente, a gente vai olhar a dimensão dessa bureta aqui, ó. Enfim, a gente chama de bureta. É um tubinho de vidro, de acrílico, enfim, tubinho, que a gente conhece as dimensões. Então, a variação de nível vai ser exatamente o que está mudando. E o gradiente hidráulico é a mesma coisa, a diferença de cotas. Aonde está o nível d'água? Primeiro nível, tá vendo a linha bem aqui, essa primeira linha? Eu tenho um H1 e aqui está o nível final de água. Então, o gradiente hidráulico nesse ponto vai ser H1 dividido pelo comprimento da amostra. Nesse outro ponto aqui, ó, eu tenho H2. Nesse outro aqui, H. O que está mudando aí? Você consegue perceber que está mudando a altura? Sim ou não? correto. Então, quer dizer que a altura está variando. Se a altura varia, o gradiente hidráulico varia. Dá para compreender isso? Sim ou não? Ensaio de carga variável. Dá para entender? Carga variável. A carga é a carga de água, a carga altimétrica. Então, se a altura varia, o gradiente também varia. Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Professor, mas nesse caso aí o gradiente hidráulico ele vai se dar pela essa diferença, né? E o comprimento, onde está o comprimento aí? O comprimento é o comprimento Nesse da caso. amostra aqui, ó. Esse comprimento da amostra, nesse caso. Tá beleza? Seria... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Seria esse tamanho aqui, ó. Tá Dá bom? pela letra L, né? O Ok. I1 seria, por exemplo, H1 dividido por L. O I2 seria H2 dividido por L. Beleza? O L é constante. É o mesmo. Só muda as cargas. E as cargas aqui é carga altimétrica. Tá tranquilo? É a mesma fórmula que está lá no outro lado. O que muda? Que agora eu tenho que incluir essa variação aqui, ó. Essa variação. Esse menos aqui, gente, é só porque está descendo o nível, tá? Está descendo. Por isso que parece menos. Tá tranquilo isso? Consegue compreender? Essa fórmula aqui, ó, Clareou. é justamente o I, né? K vezes o I vira velocidade, né? E vazão é V vezes A. Então, essa fórmula aqui é justamente isso aqui, da hidráulica. Tá tranquilo? Sim ou não? Sim, tá tranquilo. Ok. E aqui, ó, gente, ó, essa aqui é exatamente a mesma coisa. Então, no caso, o A é a área da bureta, tá? O A, área da bureta. O DH é a diferença de nível aqui, ó, diferencial. E o DT é o tempo que demora para ter essa diferença. Eu falei que o vazão é volume por tempo. A área vezes a altura vai dar volume e tempo. Tá tranquilo? Aí ele igualou as duas coisas. Tá beleza? Sim ou não? DT é o quê? Tempo. É derivada do tempo, derivada do H. É derivada isso aí, esse D. Ah, é, tá. Aí, bem aqui tem a dedução dessa fórmula. Como é que chega bem aqui, ó. Aí depois você dá uma olhada, tá? Mas, em geral, esse 2.3 é só para tirar esse LN aqui. Que a gente sabe lá, né? Não tem integral lá. Você sabe integral, por exemplo, integral de dx... Opa, vou fazer aqui.
de dx sobre x. Tem uma integral imediata disso aqui. É exatamente a mesma coisa, que isso aqui vira integral de dh sobre h. Tá? Que é isso aqui. Tranquilo? Aí a gente vai chegar nessa fórmula aqui, ó, que a gente usa para calcular a condutividade hidráulica de carga variável. Tá de boa? Tá tranquilo? Isso. São essas fórmulas do livro. Até trouxe as mesmas. Aí só não tem essa dedução lá, eu acho. Tá bom? Aqui tem um outro vídeo ensinando a fazer o ensaio. E aqui tem os ensaios de campo, que é o que o Cláudio aí estava falando, estava comentando, né? Então, tem ensaio aqui de bombeamento, né? Esse ensaio, qual é a diferença do ensaio de bombeamento? Tem furos, beleza? Tem furos. E esse aqui é o nível d'água. Dá para ver essa linha bem aqui? Sim ou não? Tipo, nesse furo, ela Tá tem essa sim. cota aqui, ó. Tem essa cota. Nesse outro furo, tem uma cota maior ainda. E nessa aqui, o nível da água normal. Tá legal? Sim ou não? Você vai compreender? Sim. O que interessa? Interessa saber a distância entre os furos, né? Tá vendo? Aqui é o x1, entre um e outro, né? E o nível d'água em cada um deles. Tá beleza? O nível d'água em cada um deles. A fórmula é a mesma, ó, gente. Vazão é K vezes I, que é a velocidade, vezes a área. Beleza? K vezes I. O I, gente, o I, isso aqui vai ser o gradiente hidráulico. Vai ser o quê? Diferença de altura por comprimento. Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa inclinação bem aqui. Tá bom? Esse 2πxy, o que você acha que é? É área. É a área. Só que a área é em volta, tá? O que acontece? Isso aqui é um cilindro. Em volta desse tubo aqui, ó. Como se tivesse essa parede aqui, ó. Fazia bem aqui. Dá para perceber isso? Tipo, vai infiltrar tudo em volta, esse solo que está em volta. Então, como se fosse um cilindro de solo. Dá para compreender? Então, tipo, a água vai sair por aqui, semelhante ao sumidouro. Sim ou não? Professor, Diga. é uma pergunta boba, mas eu vou fazer. Esse ensaio que chama de camisa furada, é? Não sei, ó. Não sei te falar. Aí, ó, aqui, ó, o raio vai ser o X e a altura é o Y. Entendeu? Então, lembra lá do comprimento do círculo, né? 2πr, né? Aí a área vai ser o comprimento vezes Y. Como o nosso raio é X, virou aqui, ó, 2πxy. Dá para compreender? Isso aqui só é a área. Sim ou não? Sim. Aí aqui ele está somando, tá? Que é uma integral, né? De x1 até x2. Aí vai chegar nessa fórmula aqui, ó, que é o final. Então, essa aqui é a condutividade hidráulica em campo usando bombeamento. O bombeamento é só para secar, né? Para diminuir o nível d'água. Tá tranquilo? Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Aqui tem outro ensaio, só que isso aqui é superficial. É como se fosse dois cilindros, um dentro do outro. Aqui não dá para ver muito bem nessa imagem, mas é como se fosse dois cilindros. Dá para perceber aqui que tem um cilindro aqui e tem um outro aqui? Dá sim, Essa professor. parede aqui, ó. Dá para compreender? Essa parede externa. E aqui a parede interna. Dá para perceber isso? Dá sim. Isso aqui tem um tamanho, né? Controlado. Tem um diâmetro. Os dois. Tem dois diâmetros. E a gente vai avaliar, né? Coloca aqui no solo. Isso aqui é o solo. Enche de água aqui e verifica qual é a diferença de nível. Quanto tempo demora, né? Tipo, qual a diferença de nível vai ser quanto infiltrou. Tanto dentro quanto fora. Quase que dentro e fora. Então, essas A 7 gente já fez esse ensaio em uma aula prática com uma professora no BI, usando esse mesmo equipamento que eu com a informo. Lediane, né? Isso.
Então, Exatamente. Não me recordo onde era. enfim, que bom que vocês já fizeram. Então, isso aqui dá para medir condutividade hidráulica também, a vazão, quanto infiltra no solo. Só que isso aqui acontece o seguinte, só dá para medir superficialmente. Só dá para medir as primeiras camadas. E conforme o solo vai saturando, essa condutividade hidráulica vai mudando, tá? Então, a rigor teria que ter uma constância. Tá legal? O terceiro ponto é fazer com furo, que é o trado lá, viu, Cláudio? Aí existem dois métodos, método A e método B. A diferença é o seguinte, é até onde o furo vai. Tá vendo? Aqui está fechado. Vou fazer bem aqui. Aqui está fechado. Tem uma condição F, uma constante aqui, para calcular. Aí eu tenho diferenças de níveis, né? Tipo, eu encho o tubo de água, anoto o nível bem aqui, marco o tempo 0. Aí depois de um determinado tempo, meço o novo nível, né? Vai ter uma variação de altura. Imaginamos que demorou aqui, sei lá, 1 minuto. Faz o mesmo esquema que a gente fez. Beleza? Aqui a área, né? πd ao quadrado é a área. E aqui está o 11D, né? 11D. Inverso aqui, né? Cortou com 4 que tinha embaixo. Tá tranquilo? Dá para perceber isso? E a diferença de carga também. Aí existem dois métodos, o método A e o método B, que é a diferença desses pontilhadinhos aqui. Tá legal? Cota de ensaio. Vai ter um comprimento aí. Tá beleza? Ok. Tá tranquilo, gente? Porque nesse aqui, ó, o método B vai medir a permeabilidade para cá, na horizontal. Dá para perceber? Tipo, a água vai vir para cá. No método A, ela só vai para baixo. A diferença? Tipo, aqui está fechado. Então, a água só tem que ir para cá. Entendido? Essa é a diferença dos dois métodos. Beleza? Tá tranquilo? Ok. Vou parar aqui. Tá preocupado? Esses,